Bom dia a todos. Estamos esperando entrar mais participantes. Série de lives, uma série de encontros, bate-papos com empresários, com dirigentes, com executivos envolvidos na cadeia produtiva do plástico. O Miguel vai conversar conosco, vai trazer toda a sua experiência, sua bagagem na questão da sustentabilidade e na imagem do plástico, falando um pouco sobre a importância e o papel do material no combate ao Covid-19. Vamos entrar aqui, chamar o Miguel. Se tiver alguma pergunta, podem fazer. Vamos ver. Bom dia, Miguel. Bom dia, tudo bem, Melina? Todos me Tudo ouvem? jóia, e com você? Tudo tranquilo, tudo bem. Passando essa pandemia da melhor forma possível, tentando fazer o melhor para contribuir com que a gente não espalhe, né? Esse coronavírus aí que veio para atrapalhar a nossa vida. Tá certo, Miguel. Eu queria agradecer a tua disponibilidade, mais uma vez a tua parceria com a revista Plástico Sul nesses 20 anos, contribuindo com conteúdo para a gente, é super importante. E obrigada, então, por participar de mais essa ação da Plástico Sul. Legal, agradeço a oportunidade mais uma vez. A Plástico Sul mora no meu coração, você bem sabe disso. Desde a minha primeira foto publicada em uma revista profissional foi com vocês, o primeiro YouTube que eu fiz também, e agora a primeira live profissional, então a Plástico Sul tem um carinho especial no setor comigo. Isso aí, Miguel. Vamos começar então o nosso bate-papo falando um pouco então, sobre o tema principal, né? Que é a importância e a participação do plástico no combate ao Covid-19. Eu entendo, eu separei esse conteúdo em 4 pilares, né? O primeiro dele é onde o plástico está inserido nessa batalha, né? No descartável, nos materiais, né? Ou seja, no de uso único, que a gente chama, no médico hospitalar, enfim, onde é que o plástico está nessa batalha? O segundo pilar que eu identifiquei é a imagem do plástico. Aumenta a demanda, aumenta o consumo, né? Como é que está a imagem do plástico nesse sentido? A sociedade ela vai estar se dando conta, a gente tem uma imagem pré-Covid, que é uma discriminação, né? Que é um preconceito com relação principalmente aos descartáveis. Copos, sacola, canudos, né? No meio da pandemia, a gente tem uma valorização do descartável para combater o contágio. E o pós? Como é que vai ser? Como é que a sociedade... Será que isso vai mudar socialmente, né? A gente vai ter um crescimento da consciência social e da importância dos plásticos? O terceiro pilar é o descarte incorreto. Eu acho que é um tema super importante, porque a gente continua vendo luvas, vendo máscaras descartadas incorretamente, colocando em risco outras pessoas até em relação a contágio mesmo. E, por fim, a corrente de solidariedade que se formou com tudo isso, né? A gente sabe que a Plastivida lidera um movimento de doação de plásticos descartáveis à Rede Bom Prato e ao Viva Verde. Então, são 4 pilares. Vamos começar falando, então, sobre onde é que está o plástico no combate ao Covid-19. O plástico, ele sem dúvida trouxe, de uma maneira geral, para a área médica a evolução, né? Os produtos plásticos são bastante utilizados e um dos primeiros aspectos desses benefícios que o plástico trouxe para o setor da área médica, sem dúvida, era aquela questão da esterilização, né? Então, antigamente usavam-se outros materiais que precisavam ser esterilizados no centro cirúrgico, por exemplo, dentro dos hospitais, ou mesmo nas nossas residências, e insere-se nesse processo um conceito de descartabilidade. Para quê? Para que a gente evite a necessidade de fazer uma esterilização e que, eventualmente, em áreas profissionais como a área médica, seja mal feita e isso termine proliferando, permitindo a proliferação de doenças, de situações que não são boas para um ambiente médico hospitalar. E dentro das nossas residências também, né? Aí a tendência maior até, eu diria, de que a gente faça uma lavagem, uma esterilização, uma limpeza muito mais simples, né? E aí a gente termina expondo. Então, o plástico expondo as pessoas que usam aquele produto reutilizável, né? Eu nunca esqueço quando
quando os meus pais, né, antigamente, guardavam os cascos de cerveja ou de refrigerante, e a gente ia comprar refrigerante, por exemplo, e tinha baratas dentro, né, porque a lavagem não era adequada, né? Então, o plástico trouxe para a nossa sociedade, para o nosso dia a dia, o conceito da descartabilidade, que previne a má higienização de produtos, né? E esse é um pilar que, sem dúvida, a Plastivida sempre discutiu nesse processo de vilanização, né, da descartabilidade. A gente tem um ótimo benefício dos plásticos, que é a questão sanitária. Mas a gente precisa aprender a utilizá-lo para não descartar de forma correta, como você bem colocou, já avanço em outro pilar. Então, nesse cenário, o plástico, sem dúvida, traz este benefício sanitário, de conservação, de higienização, muito importante, além de outros que permitiu a evolução da área médica. Infelizmente, hoje a gente está aprendendo um pouco mais pela dor. Esse é um discurso, esse é um posicionamento da Plastivida histórico, sempre que vamos discutir com legisladores, com atores do Poder Executivo, com outros atores da sociedade, como ONGs que criticam os plásticos, mostrando essa importância do produto. E mostrando ainda que a gente precisa saber se relacionar com eles, para evitar o que nós estamos vendo nessa própria pandemia. Recentemente, a Plastivida publicou nas suas redes sociais uma foto de diversas máscaras em Hong Kong jogadas aos mares. E a pergunta que eu me fiz quando vi aquela foto, então nós vamos banir as luvas e as máscaras que estão ajudando exatamente o corpo médico e a sociedade em geral a prevenir a proliferação do Covid, ou nós precisamos mudar e aprender a lidar com os plásticos? Essa pandemia nos ensinou, Melina, por exemplo, a lavar as mãos. Nós achávamos que sabíamos lavar. E nós gastamos ou investimos tempo olhando a televisão para aprender a lavar as mãos da forma correta, para que a gente consiga uma higienização adequada. E, de repente, por que a gente não pode evoluir e aprender a se relacionar com o plástico? Manter os seus benefícios, sejam eles sanitários, sejam eles técnicos, no sentido de permitir avanços na aviação, na indústria automotiva, nas embalagens, preservando alimentos, por exemplo, e aprender a consumi-lo conscientemente e descartá-lo corretamente, em benefício da reciclagem, por exemplo. E aí nós temos resolvido o grande problema do plástico, que é o seu descarte incorreto, preservando os seus benefícios. Em São Francisco, na Califórnia, inclusive, as sacolas reutilizáveis foram proibidas por enquanto, né? Já é um avanço, pelo menos no momento, em relação a isso. Sobre esse pilar tem duas discussões. A primeira, de fato, sobre as sacolas plásticas. A Plastivida esteve sempre à frente, junto com parceiros como a ABF e a própria Biplast, representantes também do setor de transformados plásticos, discutindo a questão do uso ou não das sacolas de uso único, né? A gente sabe que 98% da nossa população reutiliza a sacolinha de supermercado para descartar o lixo. Então, será que ela tem um uso único de fato? Ou a gente que deve entender como dar uma segunda utilização, no mínimo, a um produto, né? A gente, mais ou menos entre 2012 e 2013, quando essa discussão estava no auge aqui no Brasil, nós fizemos, a Plastivida junto com a ABF, nós fizemos um estudo com uma empresa chamada Microbiotécnica, em que a gente mostrou o risco de contaminação das sacolas retornáveis, que viraram um coqueluche. Não, temos que ter sacolas retornáveis, mas nós esquecemos que era necessário higienizá-las. E detalhe, ainda naquele momento, embora não tivéssemos o cenário de pandemia, nós tínhamos aqui em São Paulo uma crise hídrica absurda. E nós precisávamos, então, da água tão escassa naquele momento para higienizar um produto que, de repente, apareceu como a grande solução, e ela mostrava um problema extremamente ruim, que é a questão sanitária, a proliferação de bactérias, de fungos, enfim, coliformes fecais, coliformes totais, que as sacolas de supermercados não têm, porque são higienizadas, são limpas, elas saem direto da fábrica para a mão do consumidor, né, através dos caixas de supermercados, de açougues, padarias, etc., garantindo segurança. E nós mostrávamos isso. E diversos locais no mundo criaram leis e normas para proibir as sacolas, oportunizando, então, o crescimento do uso das sacolas retornáveis. E hoje, infelizmente, como eu já disse, num cenário triste que a humanidade vive,
a gente está vendo que foi de fato um erro, porque não se ouviu a ciência, não se discutiu nesse processo os grandes problemas. Acho que deu um problema no... Não sei se vocês voltaram a me ouvir. Agora sim. Sim. Então eu complementava de que nesse processo de vilanização dos plásticos, a gente traz consequências que não se pesa à luz não se considera à luz da ciência quando se toma uma decisão de banir um ou outro produto, né? Então, o nosso papel nessa questão da sacola sempre foi trazer a ciência, mostrar as questões científicas. Não é novidade o que está acontecendo lá na Califórnia, porque nós alertamos diversas entidades, como a Plastivida no mundo, mostravam essa questão sanitária. Infelizmente, hoje a gente está aprendendo com a dor, né? A própria lei, só complementando, aqui na cidade de São Paulo, tem uma lei que fala sobre o banimento de copos de uso único, talheres, pratos. De repente, o Tribunal de Justiça de São Paulo agora suspendeu pelo risco de proliferação do Covid, pelo uso de produtos que precisam ser higienizados para serem reutilizados, né? Mostrávamos isso, discutíamos isso, mas naquele momento da tomada de decisão da lei, infelizmente, os poderes legislativo que criaram a lei e o executivo que o sancionaram não pensaram tecnicamente, cientificamente no processo. Acho que para o setor plástico, a Covid, infelizmente, implementada aqui, acontecendo na humanidade, nos oportuniza abrirmos de novo a porta de discussão técnica, científica, para que a gente mostre os benefícios, porque a higienização que os plásticos nos permite, ela não pode ficar limitada a um momento de pandemia. Ela é para a nossa vida, ela é contínua, é para o nosso dia a dia. Era isso exatamente que eu ia fazer, essa pergunta, né? O que vai ficar de lição pós-Covid, né? Social na sociedade? Será que o plástico era tabulanizado, agora virou, digamos, o herói, que é o que a gente costuma falar no setor, né? E o pós-Covid, qual a tua perspectiva? Tu acha que isso aí vai realmente abrir essa consciência, claro, com o trabalho ativo, né, das entidades do setor, né, um diálogo social, mas você acha que as pessoas realmente vão tomar essa consciência ou depois volta tudo ao normal, o plástico continua sendo vilão, não quero saber de canudo? Como é que você acha que como é que você vê esse futuro? Eu vou fazer um paralelo com os 20 anos que a Plástico Sul está fazendo, né, esse ano. Nós fomos convidados, o internauta que está nos assistindo, a escrever um artigo de como o plástico ficou na história desses 20 anos. O que mudou, né? E eu tenho uma segurança. A pressão ambiental mudou, né? Nesses 20 anos, lá atrás, no início da Plastivida, talvez não tivesse tanta pressão ambiental acerca dos problemas que o descarte incorreto do plástico causa. O plástico não causa problema, o seu descarte causa incorreto. Então essa pressão, de fato, Melina, ela mudou, ela cresceu, ela se reforçou, digamos assim. Mais players entraram no processo, porém, esses players entraram sem necessariamente ter o embasamento científico para poder dizer e acusar que o plástico é o grande vilão, porque eles não têm, cientificamente, não têm a ciência do lado deles nesse sentido. Mas uma coisa, com segurança, não mudou. O comportamento do consumidor, o comportamento de diversos atores da sociedade, não só o consumidor, o comportamento no sentido da educação ambiental. Este processo precisa mudar. E para mudar, a gente tem que investir cada vez mais em educação, em consciência, em entendimento, porque eu falava da lei aqui, dos copos, você citou também os canudos. Veja, eu que tenho que definir se o meu copo é de uso único ou não. Quando eu chego no meu escritório e ele tem sim copo descartável de uso único, eu defino que naquele dia darei 4 usos a ele, ou 3, ou vou pegar um e vou passar o dia bebendo água com ele. O uso único é aquele produto que eu pego e jogo fora, no caso do plástico. Mas pode ser um copo de vidro. Quando eu pego, bebo água e destino para lavagem, eu fiz um uso.
e eu consumi água e consumi sabão e trouxe impacto ambiental. Mas no caso do plástico, eu posso racionalizar, melhor dizendo, esse impacto, desde que eu use várias vezes durante o dia e ao final do dia descarte corretamente para a reciclagem. Então, essa mudança de comportamento ambiental não mudou dentro da sociedade de uma maneira geral nos últimos 20 anos. E para mudar, a gente precisa investir em educação. São Paulo é uma cidade que proíbe os canudos. Antigamente, nós tínhamos um tipo de canudo nos bares e restaurantes de São Paulo. E esse canudo era feito de plástico. Hoje, com o banimento desse canudo, nós temos 8 tipos de canudo. Posso chutar que metade continua sendo descartável, de uso único, como canudo de papel, papelão, por exemplo. Canudos ox, biodegradáveis. Mas com outra metade de canudos de macarrão, que no fundo é jogar comida fora, né? Um país que passa fome, que vive, tem muitas pessoas com fome, nós vamos aos bares, bebemos um refrigerante ou uma bebida num canudo de macarrão e jogamos essa comida fora. Né? E temos os canudos reutilizáveis, que precisam ser higienizados, precisam ser lavados, porque se ele for compartilhado, hoje no momento de coronavírus é um problema, mas no momento sem coronavírus também é um problema, por conta de gripe, H1N1 e de uma série de outras doenças que podem ser transmitidas por um produto mal higienizado. O ponto é que antes nós não sabíamos, enquanto sociedade, como nos relacionarmos com um tipo de canudo, no sentido de consumo consciente e descarte correto. Hoje, nós não sabemos, ou continuamos sem saber, só que agora são 8 alternativas que existem no mercado. 8 opções. Eu não sabia lidar com uma, imagina com 8. Então, acho que o grande movimento que a gente precisa ter e aprendizado daqui para frente é a nossa mudança comportamental em relação aos produtos que aqui estão para nos servir. Sejam eles plásticos, sejam eles metais, vidro, enfim, qualquer tipo de matéria-prima. Essa, para mim, é que eu espero que a sociedade pense e mude o seu comportamento. Miguel, vamos falar um pouquinho sobre as soluções criativas que surgiram para o plástico com essa pandemia. O PVC, por exemplo, a gente estava conversando com o pessoal ontem, o PVC, por exemplo, agora é a lâmina do PVC, o filme, pode ser embalado no celular para a gente poder sair e depois descartar aquela embalagem. Quais são as outras? O que você tem a falar sobre essas novas ferramentas que surgem a não ser as fora convencionais? Legal, vamos falar do PVC, até porque eu também comecei a minha vida profissional no Instituto Brasileiro do PVC, onde estou há 22 anos trabalhando, 23 praticamente, né? Foi da onde surgiu a primeira foto da revista. E o PVC, de fato, ele sempre foi o plástico mais utilizado na área médica, né? Cerca de 35% a 40% dos produtos plásticos no setor tem o PVC como matéria-prima. E a partir daí a gente começa a ter diversos cenários, né, dentro desse coronavírus com criatividade. Uma delas, de fato, é a proteção, mas nós não devemos esquecer que mesmo com a máquina protegida com um filme de PVC, ao entrar em contato com aquele filme, a gente precisa higienizar novamente a mão, um álcool gel, se não tiver possibilidade de lavar, se tiver possibilidade de usar o álcool gel. Enfim, a gente precisa ter esse cuidado, descartar corretamente para reciclagem, não muda muito o conceito. Mas a gente tem trabalhado algumas questões de doação através do Instituto Brasileiro do PVC, que ainda estamos para realizar. Por exemplo, fazer a confecção e distribuição na rede hospitalar para proteção dos médicos de aventais. Eu sei que o avental é um produto bastante utilizado naturalmente no setor, por uma questão de sanitária, até dentro ali do centro cirúrgico, no momento de operação, por exemplo, mas às vezes você pode ter no PVC uma grande solução para que a gente consiga isolar o paciente naquele momento do próprio médico, né? Tem outros produtos que a gente está discutindo, o uso de canos e tubulações de PVC para fazer aqueles habitáculos para que eles sejam colocados em cima dos pacientes. Então você tem um laminado de PVC mais grosso, fechando uma espécie de caixa, e essa caixa é estruturada com os tubos de PVC. Então são uma série de alternativas que a gente tem trabalhado, tentado mostrar, discutido com a área médica, com os médicos, para que a gente tenha a proteção, ofereça enquanto produto, não só a questão sanitária, mas a proteção dos médicos. E aí eu falo com muito
não posso dizer propriedade, mas com pesar, que todos os médicos que eu tenho conversado, Melina, em todos os hospitais, eles seguramente falam que as equipes estão diminuídas, muitos médicos doentes, enfim, afastados do trabalho. Eu conversava com um hospital de Ilhéus. Ilhéus é um lugar onde tem um pico da pandemia na Bahia por conta de um casamento que aconteceu numa cidade próxima, Itacaré, a 70 quilômetros de Ilhéus, e os médicos ficaram doentes. E de repente não tem médico, não tem enfermeiro para trabalhar, e lá é um epicentro dentro do estado da Bahia. Então a gente tem que se envolver, a gente procura cada vez mais oferecer ajuda dentro do possível, com essas soluções criativas, como o habitáculo, no caso do PVC, a gente vê em caixas de supermercados as barreiras físicas feitas com outros materiais, polipropileno, por exemplo, com outros plásticos, policarbonato também. Enfim, são soluções que talvez a gente não pensasse isso antes de março de 2020 e que talvez agora a gente tenha sim que pensar isso continuamente, independente do controle dessa pandemia, que eu espero que chegue o mais rápido possível. Vamos falar também, então, de solidariedade, já que você está falando dessa cobertura aí que vocês estão dando ao pessoal, né? Vamos falar sobre essa corrente de ações. A gente sabe que a Plastivida, ela está liderando um movimento de doações de plásticos descartáveis, né? Eu tenho aqui que são 100 mil talheres, 156 mil copos, 526 mil marmitas, e 329 caixas de isopor de 100 litros, Miguel. É muita Exatamente. coisa. Como é que está funcionando? Como é que foi mobilizar essas empresas, essas pessoas para a contribuição? Bom, primeiro que a gente contou com a solidariedade de todos, né? Então, é um processo gratificante, infelizmente, pelo cenário não tão adequado. Honestamente, preferia não precisar passar por isso, mas já que estamos aqui, vamos fazê-lo da melhor forma. Então, eu agradeço aqui as empresas todas que participaram do processo, e quem tiver interesse de continuar, é só contatar a Plastivida aqui no nosso perfil, por exemplo. Mas a história começa quando eu assisti uma reportagem de um veículo afirmando que a rede Bom Prato de restaurantes do estado de São Paulo, que é uma rede que oferece refeições a um preço muito baixo, cafés da manhã e almoço, e depois ampliaram para o jantar também, e abriram aos finais de semana, que não abria. Então o estado fez esse processo aí para ajudar as pessoas com mais dificuldades, né? Mas que faltavam copos, faltavam talheres, e aí a gente decidiu se mobilizar com a equipe da Plastivida, a quem também agradeço todo o empenho aí no processo, e a gente conseguiu reunir, eu tenho aqui os números exatos, foram cerca de 170 mil copos que foram doados pela Braskem, que doou a resina para a empresa Copobras, que fabricou os copos, a quem agradeço. Foram 100 mil talheres, entre garfos e facas, que foram doados pela empresa Pra Festa. Também 526 marmitas, doada por uma outra empresa que fez essa ação. São 526 mil marmitas, é muita marmita de EPS, de isopor, né? Aquelas marmitas então sendo entregues, e a gente agradece muito também. Foram 329 caixas de isopor doado pela empresa Nauf. A empresa, aí já não foi o projeto do Bom Prato, é um outro programa, é o programa Viva Leite. Essas caixas de isopor de 100 litros, elas são entregues em cooperativas, e essas cooperativas distribuem leite, né, em comunidades. Então é importante, é um produto até reutilizável, não é um produto descartável como os outros. Então a gente mostra que o plástico de fato está bem aplicado em diversos setores. E essa corrente é fantástica, porque não só a Plastivida tem feito, a gente tem visto muitas empresas fazerem por elas e através de suas associações de classe também, e o objetivo é que a gente amplie cada vez mais, como eu falei, esses processos já estão concretizados, outros processos de produtos hospitalares estão em vias de acontecerem com o plástico PVC, através do Instituto, por meio do Instituto Brasileiro do PVC. E assim, importante, né? A gente se sente feliz, a gente se sente partícipe do processo. Muitas dessas pessoas
tiveram até alguns problemas, enfim. Não é fácil, não é simples, tem uma série de aspectos. O governo também tenta contribuir com centrais de doação, então a gente tem que destinar para um local, indicar para onde vai, enfim, existe uma burocracia natural por trás do processo, mas o importante é que a gente consegue marcar o gol e chegar a atender, a ajudar quem nesse momento tanto precisa. Perfeito. Passou uma pergunta ali, eu não quis te cortar. A Plastivida, ela pode ser considerada uma porta-voz da indústria do plástico? Olha, a Plastivida é uma entidade que tem um trabalho muito forte de cunho socioambiental, né? Diversos players, diversas entidades de classe, representando cada um os seus setores, também tem esse aspecto, esse trabalho. Nós temos, de fato, parcerias, nosso papel é esse, é levar a ciência, levar o debate, as questões técnicas para dentro de um cenário em que a gente tenha leis que, por exemplo, falem de educação ambiental. Proibir produtos não educa, não permite a nossa evolução. Agora, exigir que se faça a educação ambiental é o caminho. A gente tem um exemplo aqui numa cidade do interior de São Paulo, em que os bares e restaurantes que fazem a coleta seletiva dos canudos podem distribuir canudos plásticos. É óbvio, é o melhor caminho. Olha, você quer distribuir, é um produto bom, é um produto barato, de fácil acesso, que garante higienização, questões sanitárias, tem praticidade. Nós temos 14% da nossa população tem algum tipo de deficiência física, seja permanente ou temporária, né, transitória, que precisam de um canudo que dobre a ponta, por exemplo. Então, você quer distribuir? Ok, faça o seu papel. Oriente os consumidores do seu restaurante a usar um canudo por noite. Eu, quando saio com a minha filha, Gabriela, ela utiliza um canudo para todos os drinks que ela bebe. Isso a gente consegue ensinar através dos restaurantes, dos bares, dos garçons, né, por exemplo, dos gerentes. E no final da noite ou do dia, daquele trabalho, você tem a coleta de canudos. Um consumo muito menor e a destinação correta para a reciclagem. Então é nesse aspecto que a Plastivida trabalha do ponto de vista educacional. Voltando à questão das sacolas plásticas, todos nós colocamos uma sacola dentro da outra. Todos nós, até a página 2, porque quem participou do processo de educação ambiental da Plastivida, de mostrar que a sacola com qualidade, por exemplo, suporta peso e você não precisa usar em duplicidade, você economiza sacolas fora de norma, as sacolas que não tem sentido estarem no mercado, né? Então a gente tem todo um trabalho de consciência ambiental para que a gente evolua. E nos próximos 20 anos eu possa dizer que as pressões ambientais diminuíram, porque nós aprendemos a nos relacionarmos e nós estamos educados do ponto de vista ambiental, preservando o planeta. Perfeito, Miguel, perfeito. Aqui no Sul nós temos também o exemplo do Tampinha Legal e do Plástico do Bem, né, que são duas ações super pertinentes de descarte, incentivando o descarte correto e também a educação ambiental, que é o principal, né? Sem dúvida, Então, são dois projetos fantásticos. Então, né? Eu sei que vocês participam bastante aqui, são bem atuantes na região sul. Miguel, eu quero saber se tem mais alguma coisa para acrescentar, alguma informação faltando que você acha que é pertinente. Bom, eu acho que o grande recado que a gente espera enquanto setor dá para a sociedade é que a gente não pode abrir mão dos benefícios dos plásticos e a gente, entretanto, para tê-los, nós temos que mudar o nosso comportamento. Então, investir em educação ambiental é um trabalho forte que as entidades e empresas devem continuar fazendo, porque nós já fazemos isso. A gente precisa evoluir nesse sentido. E um recado para os que não gostam do plástico: olhem ele diferente, porque ele é um produto que de fato nos proporciona qualidade de vida em todos os sentidos, seja nos avanços tecnológicos dos diversos setores, seja na questão sanitária. E a reciclagem do produto deve ser cada vez mais discutida. A gente deve fazer a separação em casa. Nós estamos passando um momento de pandemia. Claro que temos que ter os cuidados necessários nesse momento, mas isso vai passar e quando isso passar a gente vai ter que mudar o nosso comportamento, correr atrás e aprender. A gente precisa mudar a forma de nos relacionarmos com o plástico. E aí o grande recado final: feito isso, a gente terá uma vida aí
promissora dessa relação plástico e sociedade, em que a gente possa ressignificar essa relação e continuar recebendo os benefícios e ofertando ao plástico um benefício. Ele só precisa de uma coisa, de ser consumido conscientemente e descartado da forma correta. Se a gente fizer isso, a gente vai poder continuar usando tudo que ele nos proporciona de bom e a gente só vai devolver um movimento único na educação ambiental. Consumo consciente, descarte correto e ampliação da reciclagem. É isso que ele precisa e é isso que a gente precisa entender para mudar o nosso comportamento. Miguel, muito obrigada pela tua participação. Mais uma vez, agradeço a tua disponibilidade em participar conosco aqui dessa nossa live. Tá bom, para mim é um prazer, como eu falei no início, né, de estar inaugurando mais uma forma de conversar com a sociedade por meio da Plástico Sul, que sempre foi uma revista que eu tenho, como eu disse, um carinho muito especial por ti, pela Silvia, enfim, pela equipe toda. A Plástico Sul é uma revista impressa, né? Mas a gente se adapta às ferramentas do mercado, às ferramentas de comunicação, elas estão aí para a gente poder aproveitá-las e ter uma amplitude maior, né, de visibilidade e levar informação de tudo que é jeito, que eu acho que é esse o nosso objetivo, esse é o nosso papel, né, da imprensa. Então, te agradeço. Lembrando que essa live, ela teve o apoio especial da NZ Copper Polymer e da NZ Fuel Polymer, do grupo NZ. E na semana que vem o nosso bate-papo será com o vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho, Simplas, Eugênio Misturini. Ele vai falar sobre como está, quais são os desafios e os obstáculos e as oportunidades na Serra Gaúcha na atualidade com a pandemia. E também vai falar sobre uma corrente de solidariedade muito legal que se formou lá na região. Então eu espero vocês, espero você, Miguel, também, na semana que vem, quinta-feira, às 11 horas, no nosso canal do Instagram. Muito obrigada a todos pela audiência e até a semana que vem. Obrigado a todos.